bem com vocês? Estamos de volta. Olha o coração, renovei o coração. Olha o que a Tia Aline colocou aqui no coração. Amo vocês. Tia Aline renovou esse coração para mostrar que eu amo de vocês. Eu comecei a aula com essa música, né? Que eu amo em particular, né? De forma particular. Eu amo essa música. Espero que ela anime você também e que a gente possa iniciar o terceiro bimestre com fé, né? Agradecendo sempre as pessoas que estão conosco, mas acima de tudo, agradecendo a Deus, né? Obrigada, Deus, obrigada, Senhor. Estamos aqui sobrevivendo a um momento muito diferente, né? Uma epidemia, uma coisa que parou, né? Parou o mundo. E nós estamos aqui, com fé, iniciando mais um período, e eu espero que vocês estejam animados. Como é que é, galera? Vamos lá, ó, livro novo. Sim, nós vamos começar aula de português. Segunda-feira é dia de português, né, gente? E com o livro novo. Gente, vocês viram essa capa do livro? A Aline vai abrir assim para você olhar. Gente, essa capa do livro fala sobre o quê? O que vocês conseguiram ver nessa capa do livro? Tá escuro, não tá? É um lugar escuro. Entra pouca luz aqui, ó. Que lugar é esse? Alguém consegue descobrir que lugar é esse que está representado na capa do livro de vocês? Sim. Sabe o que é? É um dos lugares mais geniais. São as cavernas, né? Que a gente mundos fantásticos, né? Lugares fantásticos. As cavernas. Existem cavernas, gente, em várias partes do mundo. Existem cavernas até, gente, que está inundada por oceanos, né? Rios. Então são diferentes tipos de caverna. Nós estamos no bimestre passado que teve muitos povos que se abrigavam em cavernas. Então, caverna é um lugar misterioso, não é? Olha só como que é bem misterioso. E aí, conhecendo a capa do livro que fala sobre as cavernas, vocês vão entrar no primeiro assunto do livro de português. O primeiro assunto do livro de português é histórias que ensinam. Nós vamos falar de histórias que nos ensinam. E essas histórias que nós vamos ver no livro de português, elas podem ser texto de ficção. Alguém sabe me dizer o que é um texto de ficção? Alguém sabe? Texto de ficção é aquele texto inventado da mente da gente, que não que não faz parte da realidade. As pessoas imaginam e escrevem. Então, é um texto de ficção. Nós vamos estudar um texto de ficção que tem moral da história. Gente, qual é o texto que tem moral da história? Vocês estão lembrados que tem um texto que tem moral da história? Esse texto que tem moral da história são as fábulas. As fábulas, vocês estudam muito fábula, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre fábulas. Então, e nós também vamos estudar textos que nos ajudam a conhecer mais sobre a nossa realidade. Por exemplo, quando eu falei um pouquinho sobre caverna, seria um texto realista, que fala sobre algo real. Agora, observando lá na página 6 e 7. Lá na página, nessa página aqui, ó, do livro de vocês. Abre aí na página 6 e 7 do livro de vocês, Tia Aline está mostrando o livro. Nessa página, histórias que nos ensinam. Nesse capítulo, nós vamos conhecer textos que nos ensinam de forma diferente. Seja por meio de ficção, ou seja, da imaginação, da moral. Moral é quando você tem algum ensinamento que vai melhorar a nossa vida, o nosso comportamento, tá? Isso é moral. E seja também por meio da nossa realidade. Nós também vamos estudar textos sobre a nossa realidade. Vamos também continuar, aqui ó, Tia Aline tá lendo aqui, ó. Vamos também continuar o nosso aprendizado sobre a escrita de algumas palavras. Principalmente esse bimestre nós vamos estudar o G, Gui e C cedilha.
Gente, vocês estão vendo esses personagens aí dessa página, da página 6 e 7? Alguém reconhece esses personagens? Tem uma tartaruga, tem um coelho, tem duas tartarugas. Na primeira imagem mostra o coelho correndo, a largada, e a tartaruga suando. Depois mostra um coelho dormindo, estão vendo? E depois a tartaruga lá, ó, com troféu. Você conhece essa? Aqui, ó, a história da lebre e da tartaruga. Será que ela aconteceu de verdade? Gente, a história da lebre e da tartaruga, falei que o coelhinho é a lebre, é aquela história que fala que a lebre e a tartaruga apostaram uma corrida, né? E a lebre sempre é muito ágil. E a tartaruga a gente conhece por ser vagarosa. E o que que acontece? A lebre sai correndo na frente, de cara. Corre, corre, corre. Só que ela fala, a tartaruga é tão devagar, ela é tão vagarosa, que dá tempo de eu deitar e dar uma cochilada. E aí, a tartaruga com aquele passinho assim, ó, devagarzinho foi lá e venceu. Essa história é uma moral. No final da história tem um textinho que fala, qual é a moral da história? O que a gente aprende com isso? Ele menosprezou, né, a tartaruga. Aquela tartaruga que é mole, aquela tartaruga que é lenta, não vai conseguir me vencer, não. Vou até dormir. E no final ele perdeu a história. Essa história chama-se fábula. A fábula é um texto que sempre vai ter animais ou objetos agindo como se fossem seres humanos. Por exemplo, aqui a lebre e a tartaruga, quando eles pensam, quando eles falam, eles agem como se fossem seres humanos, tá? Mas também pode aparecer objetos. Tem história que tem objetos que falam, que agem como seres humanos. Então, por isso que esse texto é classificado como fábula. Todo texto que mostra animais ou objetos se expressando como se fossem seres humanos e no final tem uma moral da história. A moral da história é a aprendizagem que a gente tem com essa história. É interessante falar que quem inventou esse tipo de texto foi um ex-escravo, lá da Grécia, lá de muito tempo da antiguidade, na Grécia, o Êxopo. O Êxopo, ele era foi um escravo, e claro que escravo não tinha muita liberdade para falar o que pensava. Então, quando ele queria escrever alguma coisa sobre alguma coisa que ele via, que ele não concordava, como ele era escravo, se ele falasse, poderia apanhar, sofrer, né, castigos. Aí o que ele fazia? Ele colocava os animais para falarem aquilo que ele gostaria de falar. Que aí as pessoas não iriam desconfiar, né? Que eles estariam criticando alguém. Então, o Êxopo foi aquela pessoa que iniciou esse tipo de texto onde animais e objetos falam. Ele usou isso na Grécia Antiga. Ele usou essa forma de se expressar para poder não sofrer nenhum castigo. Então, essa história da lebre e da tartaruga todo mundo conhece, não conhece? Então, quando chegar aqui, ó, nessa página 8, vocês vão, preste atenção, vocês vão na conversa vem. O que é a conversa vem? Olha ali em cima. Algumas histórias acontecem de verdade e outras são inventadas. Você sabe por que inventamos história? Por que inventamos história? No caso do Êxopo, que inventou as fábulas, ele inventou porque ele queria se expressar. Ele queria mostrar, ele queria ensinar às pessoas a moral, né? Como se comportar. Já que ele não podia falar diretamente, ele criou as histórias inventadas da cabeça dele, usando animais, entendeu? Porque ele queria se expressar. Então, por quê? Por que as pessoas inventam história? Aí você vai falar. Depois você vai ler uma outra história, que também é uma fábula, mas aí a gente vai aparecer objetos. Lembra que a tia Aline falou? Que fábulas são histórias onde animais ou objetos se expressam como humanos, têm característica de humanos, mas que no final tem sempre uma moral da história, tá? E a fábula não é uma história verdadeira, é uma história inventada. Alguém inventa para poder ensinar alguém. Você vai ler esse texto aqui, olha, bem devagarzinho, e depois você vai pegar esse texto e vai fazer o exercício de interpretação do texto, tá bom? Lembrando, gente, que já tem aula lá no AVA, e a aula do AVA, deixa eu te dar
Por exemplo, Tia Aline está colocando lá no portal educacional do CCM, que tem lá no portal da escola, Tia Aline está botando os dias da aula do AVA, que explica direitinho. O dia 61, que a Tia Aline colocou, vai explicar essa página 6 e 7, que a Tia Aline acabou de comentar um pouquinho. Tem lá a tia Luzinete, é a tia Luzinete, que é a tia do SAI que ajuda a Tia Aline. Ela vai explicar. Aí depois, lá no dia 62, que a Tia Aline vai colocar lá também, vocês vão olhar, ver o vídeo, que também tem explicação sobre essas duas matériazinhas aqui, ó, que a Tia Aline, 2 páginas. E no vídeo 63, vai explicar essa parte também de interpretação, tá? Toda essa parte aqui, ó, que vocês vão fazer é sobre a leitura do texto. Vocês vão ler o texto para responder as questões referentes ao texto, tá bom? Lembrando aqui que lá na página 11 tem a definição do que é fábula. Olha ali que lindo, ó. O que é fábula? Aqui embaixo, ó. Lê com a Tia Aline, ó. Fábula é uma história curta que tem como característica a existência de animais ou objetos que se comportam como humanos. Eles buscam expressar valores, verdades ou percepção a respeito de determinado contexto do mundo, de forma engraçada ou crítica. O final da fábula é conhecido como moral da história. É um destino ao leitor. É destinado ao leitor. Leitor, gente, é quem lê o texto. Sendo assim, a história criada serve para exemplificar a lição de moral. A história criada. É isso que a Tia Aline quer que você... A história é criada. Essa história que a Tia Aline está explicando para vocês não é uma história real. Ela foi criada, mas tem um objetivo. Esse objetivo é expressar valores, as pessoas aprenderem. Então, no final do texto, onde os animais se comportam como os humanos ou objetos, tem a moral da história. Então, hoje, nossa atividade vai acabar na página não tá errada. Deixa eu ver se é a página 11. Até a página 11. Não, é até a página 12 mesmo. Desculpa, a Tia Aline tá louca. Vamos lá para a página 12? Lá na página 12, tem um exercício que não é sobre mais fábula, não. É um exercício muito importante que nós vamos aprender um pouquinho sobre sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte de cada palavra. A gente está vendo aqui, olha, gente. Galerinha, deixa eu pegar aqui um lapisinho para mostrar para vocês. A gente está vendo aqui, 1, 2, 3, 4 palavras. Olha aqui com a Tia Aline, ó. Essas palavras aqui. Boca, mordida. Lê com a Tia Aline. Boca, mordida, susto e resposta. Essas palavras que nós vamos analisar. A sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte de cada palavra. A sílaba é pedacinho. A gente aprendeu que sílaba é pedacinho. Aquela sílaba que sai mais forte na nossa boca, a gente chama de sílaba tônica, tá? Toda vez que a sílaba, o pedacinho, sai mais forte, a gente chama de sílaba tônica. Por exemplo, Tia Aline vai escrever aqui no cantinho a palavra aqui. Tia Aline vai escrever a palavra boca. Boca. Presta atenção. Boca. A gente quer descobrir qual é a sílaba tônica da palavra boca. A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Quando você for tentar descobrir qual é a sílaba, o pedacinho mais forte, você tem que fazer como se você estivesse chamando a palavra. Em vez de você falar boca, você vai chamar boca. Boca! 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 Qual é a sílaba que saiu mais forte quando a Tia Aline chamou a palavra boca? Boca! Boca! Qual é o que saiu mais forte? Rian tá falando pra mim. O bo. Então, o bo é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba que sai o pedacinho mais forte, tá? Tia Aline vai chamar agora a segunda palavra, que tá aí no quadradinho. Essa palavra aqui, ó. Que palavra? Qual é a segunda aí, gente? Lê aí. Fala aí com quem tá do seu lado. A segunda palavra do quadradinho. Mordida.
Falando mordida é simples, mas para você saber a sílaba tônica, que é o pedacinho mais forte, porque a gente vai ver assim, mordida, mordida, tem 3 sílabas, trissílaba, lembra? 3 sílabas, mas a gente quer saber dessas 3 sílabas qual que é a mais forte. Para saber qual que é a mais forte, que a gente chama de sílaba tônica, você tem que chamar a palavra. Mordida, mordida, mordida. O di. Tá vendo? Quando você for descobrir a palavra, a sílaba, o pedacinho mais forte de cada palavra, você tem que chamar a palavra como se você estivesse chamando uma pessoa. A terceira palavra, susto. A palavra é susto. Tem o sus e tem o to. Sus e to. Como que a gente vai saber qual é o pedacinho mais forte? A gente vai chamar, como se susto fosse uma pessoa. Susto! Susto! Qual é que são o mais forte? Sus. Então, sus é a sílaba tônica. Agora a última palavra, resposta. Resposta. Gente, eu estou na página 12. Lá em cima as palavras do quadrinho. Resposta. Bom, são 3 sílabas. Resposta. Trissílaba. Mas a gente tem que saber qual dessas 3, qual é a mais forte, que a gente chama de sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. É só chamar a palavra como se fosse uma pessoa. Resposta. Vou chamar resposta. Resposta! Resposta! Qual que saiu mais forte? Resposta! O pó. Então, o pós é a sílaba tônica. O res não é, nem o tá. É o pós. Res, posta. É o pós. Então, entenderam? Sílaba tônica é o pedacinho da palavra mais forte, que sai da sua boca mais forte. E para isso, você tem que chamar a palavra para você saber qual é o sonzinho que está saindo mais forte. O nome disso é sílaba tônica. E aí tem um exercício embaixo, mão na massa, que você vai ter que descobrir as sílabas tônicas de cada palavra, de cada figura. Você vai escrever e circular a sílaba tônica. Primeiro desenho uma folha. Aí você vai chamar folha. Aí você vai ver qual que é mais forte. Se eu chamar aqui, você vai descobrir. Tem avião, tem porta, carteira, carro, chave, barraca e piscina. Você vai escrever o nome das figuras e vai circular a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Hoje nosso exercício vai até a página 12. Da página 6, que a gente começou lá com a fábula, vai até a página 12. Lendo o texto, não esqueça de ler o texto, com bastante atenção, tá bom? A leitura do texto. Outra coisa importante que está ali no meu quadro, fora a sílaba tônica, Dia dos Avós. Sim! Ontem, dia 26/7, comemoramos o Dia dos Avós. Como que foi o Dia dos Avós de vocês? Vocês passaram com os avós? Vocês conseguiram ligar, mandar uma mensagem? Ligar? Tem gente que ainda liga. Tchaline, a gente não liga mais não, Tchaline. A gente manda mensagem. Ou tem gente que faz ligação de vídeo, né? Maria Alana ama ligação de vídeo com a vovó. Então, vocês fizeram isso? Fizeram uma ligação de vídeo? Mandaram uma mensagem? Então, olha só. Atividade. Tem uma musiquinha tão bonitinha do Dia dos Avós. Jean preparou aí uma musiquinha tão bonitinha. Tia Aline tá passando um vídeo hoje também para vocês sobre o Dia dos Avós. E Tia Aline quer que você me mande pra Tia Aline fazer um quadro bem bonito. Você com seu vovô, você com a sua vovó, bem bonito. Que a Tia Aline quer ver esse vídeo. Eu quero fazer um vídeo com essa música que eu vou colocar agora. Olha, a música é linda. E com as fotos de você com seu vovô ou com a sua vovó. Tá bom? Vamos comemorar o dia do vovô e da vovó? Não deixa passar batido não, gente. Outra coisa também, teve gente que fez aniversário aí, ó, no período de recesso. Né, Pedrão? Tia Aline esqueceu, não. Gente, tô morrendo de saudade de vocês. Vamos ouvir a música da vovó, do vovô. E não esqueça de mandar a foto pra Tia Aline fazer um vídeo bem bonito em homenagem ao vovô. Na casa da vovó tem muita alegria. Na casa da vovó é diversão, é todo dia. Na casa da vovó pode até rolar no chão. Pode? Pode até comer com a mão. A comida da vovó é muito mais gostosa. Vovó mistura o macarrão com a farofa. Na casa da vovó tem boca e nariz. Todo
mais feliz. Tá gravando isso. É o meu xodó, é o meu xodó. Vovó é xodó. A casa da vovó. É o meu xodó, é o meu xodó. A casa da vovó. Agora você vai ver esse vídeo. Para assistir o restante do vídeo, você tem que ver aí a aula, tá bom? Tia Aline vai tirar aqui a musiquinha. Você tem que ver, assistir toda a aula da Tia Aline. Não esquece de mandar a foto com a vovó e com o vovô, tá bom?